Olá pessoal, tudo bem? Então vamos começar o nosso segundo episódio de Ancestors: The Humankind Odyssey. E hoje o que nós vamos conversar é sobre a teoria evolutiva de Lamarck, tá? Então eu vou começar aqui dando uma explorada no jogo. Infelizmente eu já gravei esse episódio, mas o arquivo corrompeu, então eu estou gravando de novo. Então algumas coisas aconteceram aqui que eu vou tentar recapitular. Mas então eu vou começar aqui explorando o ambiente antes da gente começar a conversar. Primeiro eu vou falar um pouquinho da história de Lamarck, bem rapidamente, né? Para depois a gente discutir as ideias da teoria evolutiva que propôs Lamarck, né? Então, eu vou começar explorando o ambiente, e esse jogo, pessoal, tem esse sistema de exploração que é extremamente importante, porque é a partir dessa exploração e da interação com o ambiente que as teorias evolutivas têm a sua origem, né? Ai, ai, ai. Quebrei aqui o fêmur. Então vamos lá. Eu estou com a perna quebrada e eu preciso me recuperar. Para isso eu preciso achar plantas que curem esse tipo de ferimento. Então vou usar aqui o meu olfato, né, para ver se eu encontro alguma coisa que eu possa comer para me ajudar a recuperar esse osso. Coco não vai me ajudar. Ali temos o que? Eu não lembro se isso daqui cura feridas. Vamos de novo aqui. Ok, temos um inimigo ali, predador. Outra plantinha daquela. Ali parece que temos outro predador. Vixe, que vai ser difícil comer alguma coisa. Bom, vamos tentar nos aproximar. Como a gente está com essa fratura, a gente tem algumas penalidades. Por exemplo, a gente não consegue caminhar na velocidade que a gente caminharia, né? Mas vamos tentar nos aproximar. Na verdade eu vou... Como tem inimigo... O que é aquilo? Aquele é o javali, a cobra tá ali. Eu vou procurar... Coco também não ajuda. Eu vou procurar isso em outro lugar. Para evitar, né? Sermos devorados pelos nossos predadores. Eu vou pegar um galho aqui para eu me proteger. Eu vou fazer uma alteração no galho para eu ficar com o graveto. Então eu tenho que trocar de mão. Aí eu ponho para alterar, seguro, e quando aparece o sinal eu solto. Vamos pular para lá. Ui, quase que eu caio de novo, hein? O que temos ali? Temos aquela mesma planta. E eu tinha visto aqui que dá pra gente conhecer um lugar. Novo marco descoberto. O Arco das Irmãs. Beleza. Então vamos descer lá pra buscar aquela planta pra gente comer. Bom, pessoal, então eu vou começar falando um pouquinho de Lamarck. O Lamarck ele foi o 11º filho de uma família de aristocratas. Na verdade, eram aristocratas meio que falindo, assim. Então ele não tinha um ambiente de muita prosperidade na época que ele nasceu, né? Mas ele se desenvolveu nesse ambiente que tinha uma certa cultura um pouco voltada aí para uma população um pouco mais abastada, apesar dele estar apesar da família estar em decadência econômica. Então vocês viram ali que não só eu me curei, mas também ativei a habilidade para prevenir a quebra de novos ossos. E a maior parte dos irmãos de Lamarck, os irmãos homens de Lamarck, todos eles serviram ao exército, menos o Lamarck, que estava estudando, né,
estava se dedicando a outras atividades, até que o pai dele faleceu. E quando o pai dele faleceu, ele foi, né, ele comprou um cavalo e foi encontrar o exército ao leste da França ou na Alemanha, agora eu não me lembro muito bem, mas e quando ele encontra o exército, ele se deu bem nas práticas do exército, ganhou certo prestígio no exército e foi condecorado tenente. Só que na comemoração com seus amigos, por conta de uma brincadeira besta, o Lamarck machucou o pescoço. E isso gerou uma inflamação no pescoço do Lamarck e fez ele ter que voltar para a França. E aí ele ficou em Paris para tratar a sua inflamação do pescoço. E foi nessa época que o Lamarck teve o primeiro contato com a biologia. Ele começou a ler um livro sobre botânica. E aí ele começou a se apaixonar aí por assuntos associados à biologia. Aqui, pessoal, agora no jogo, eu vou tentar explorar novos ambientes. Então vamos explorar, pessoal. Nesse jogo a gente tem uma mecânica de conhecer novos lugares, tá? Eu já vou mostrar isso para vocês. E conhecendo a biologia, o Lamarck passou a estudar medicina. Ele entrou lá para uma universidade para estudar medicina e ele estudou medicina por bons 4 ou 5 anos. Mas o irmão dele, o irmão mais velho dele, o convenceu de largar a medicina e aí ele parou os seus estudos na universidade e foi trabalhar em um banco para se manter. Mesmo assim, o Lamarck estava gostando muito de biologia, ele continuou a estudar. E na época, olha ali uma cobra grandona. E na época, era muito comum você fazer seus estudos com professores particulares ou com professores renomados, mas de forma independente. Então você ou estudava em casa ou estudava no laboratório do professor, e muitos cientistas na época não eram professores universitários, nem trabalhavam em laboratórios profissionais, né? Tinham vários cientistas que tinham as suas empresas, né, ou seu comércio e estudavam em casa mesmo. E muitos desses tiveram bastante importância e têm bastante importância para as ciências, tá? Então, nessa época era comum a gente ver o desenvolvimento científico mesmo fora do ambiente universitário. E o Lamarck, então, começou a estudar em casa com um professor particular, no laboratório do professor, fazendo excursões. E ele passou a estudar botânica, ele começou a estudar as flores, as plantas, né, a vegetação. E durante esse período ele fez um estudo bem legal sobre a vegetação da França. E durante esses estudos ele foi fazendo os seus registros até que ele chegou a publicar o seu primeiro artigo científico. Por volta dos seus 32 anos, alguma coisa nesse sentido, ele publicou seu primeiro artigo científico. Toma cuidado com aquela cobra ali. E com aquela cobra ali, meu Deus, 2 cobras aqui. O que eu faço então? Deixa eu só ver pra onde eu vou, o que eu vou descobrir agora. Eu vou tentar vir aqui pra descobrir o que é isso. Memorizar. Eu acabei de ver que eu saí sem os filhotes. Então eu não vou conseguir desenvolver na velocidade que eu gostaria, mas depois eu volto lá para buscar os filhotes. Então, pessoal, esse artigo que o Lamarck publicou, ele foi muito aceito entre a comunidade científica, porque ele fazia... Ixi, come coisa estragada. Ele foi muito aceito na comunidade científica por ter uma classificação bem completa da vegetação da França.
Então, só para explicar aqui para vocês o que está acontecendo, pessoal, a gente entrou numa área desconhecida. Por isso que a gente ficou com essa visão meio em preto e branco aqui, um pouco menos de contraste. E aí vocês podem ver que apareceu um círculo branco ali no canto inferior esquerdo. Esse círculo branco a gente tem que encher, ele já está quase cheio, que eu já tinha explorado um pouco esse lugar aqui no episódio que eu tinha gravado, então a gente tem que encher essa bolinha, como aconteceu ali. Então ó, a gente tem ali arredores racionalizados, então alcance a zona de conquista. Então quando a gente entra numa zona assim, a gente tem que analisar as coisas à nossa volta para o nosso personagem ver que o que tem aqui nessa zona nova são coisas que ele já conhece. Então isso que ele está fazendo, ele está racionalizando, ele está compreendendo melhor o ambiente que tem à volta dele. Uma vez que a gente conseguir racionalizar isso, a gente tem que alcançar a zona de conquista para que a gente consiga expandir o nosso conhecimento territorial. Então vocês podem ver, tem umas partículazinhas indo numa direção comum, que é aquele círculo branco ali, ó, aquela luz ali. Eu vou então até aquela luz para a gente conhecer, fazer um reconhecimento do local. Agora a gente pode, ó, superar o medo. Você expandiu o alcance do lar do seu clã. Então agora a gente pode até mudar o assentamento do nosso clã de lugar. Se a gente achar um lugarzinho interessante, a gente pode até mudar o lugar que o nosso clã faz o seu assentamento. Inclusive aqui eu acho que foi um dos lugares que eu já fiz assentamento enquanto eu estava testando o jogo para trazer para vocês. E é um lugar bem interessante para fazer o assentamento. É ele mesmo. Não, não é não. Tô confuso. Ah não, é um outro lugar. Bom, eu vou voltar lá no assentamento para eu pegar um pouco de... eu vou pegar os nossos bebês. E aí eu já volto pra gente continuar conversando. Entrei em alerta aqui porque tem... Uia, tem um animal aqui. Meu Deus, corre, foge. Foge, 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 foge. Sobe na árvore, sobe na árvore, sobe na árvore. Oh, meu Deus. Ixi, um tigre me atacou. Agora, pessoal, tá vendo que eu tenho ali um sangramento, ali no canto inferior esquerdo? Tá falando que eu estou sangrando. Eu preciso utilizar alguma ferramenta para parar o sangramento. E essa ferramenta é isso daqui, ó, que a gente encontrou sem querer, ó. É uma paina, tá? Então a gente vai aplicar a paina... Opa! Aplicar a paina. Aí a gente vai diminuir o nosso sangramento. Então quando a gente lida com animais, por exemplo, o tigre aqui, que pode morder a gente pode ter sangramentos. E aí a gente cura esses sangramentos com a paina. Então eu vou lá no acampamento para buscar as crianças e já volto. Bom, pessoal, estamos chegando aqui no acampamento, no assentamento, e eu estou com frio, olha só. Cheguei aqui, mas tá difícil. Vamos ver se eu consigo chegar a tempo. Olha, nosso hominídeo tá cansadaço. Pronto, pessoal, agora eu vou colocar aqui os nossos babies nas minhas costas. Você também vem. Pronto. Depois do sucesso que os artigos do Lamarck fizeram, na verdade esses artigos foram publicados na forma de 3 livros, 3 volumes, né, que ele publicou todas as observações dele sobre a flora francesa. E aí depois que esses artigos fizeram o sucesso que eles fizeram, o Lamarck foi procurado por um outro cientista que trabalhava com isso e foi mentorado. Esse cientista era bem famoso na sua época, tinha trabalhos bastante relevantes, e esse
cientista, que eu não lembro o nome agora, mas ele ajudou, deu uma mentorada no trabalho do Lamarck, né? Ajudou ele com as próximas observações, e ele deu um empurrãozinho lá, deu uma ajudinha para o Lamarck ser indicado a um membro da Sociedade Francesa de Ciências. Bom, então mais para frente o Lamarck começa a fazer um pouco mais de sucesso aí no mundo acadêmico. E aí eu queria lembrar vocês uma coisa que eu falei no primeiro episódio. O Lamarck não acreditava na evolução das espécies. Ele não acreditava inicialmente que as espécies poderiam evoluir. Mas, segundo as observações dele futuramente, né, que já chegaremos lá, ele passou a ter uma visão evolutiva da natureza, né, das espécies na natureza. Uia. Vamos ver se eu consigo identificar daqui já aquele pântano. Subir aqui um pouco mais alto. Aí, será que eu consigo descobrir? Beleza. Então, descobrimos mais uma localidade. Novo marco descoberto, o Pequeno Pântano. Beleza. Então, quando ele fez esse sucesso, ele foi convidado para trabalhar no Museu de História Natural da França, e nesse museu ele começou a dar aula de zoologia de invertebrados. E aí ele passou a estudar principalmente alguns moluscos. Então, pessoal, nesse período que ele foi professor, ele estudou diversos invertebrados, inclusive foi importantíssimo para estabelecer uma nova classificação de insetos. Então ele separou, por exemplo, aracnídeos dos insetos, também separou os crustáceos dos insetos. Vamos descobrir mais uma localidade aqui. Beleza. Então ele publicou alguns livros antes, mas o livro que ele passa a descrever a sua teoria evolutiva é a filosofia zoológica. O Lamarck também sofreu algumas críticas ao seu trabalho, o que é natural, todo trabalho é passível de crítica. Inclusive é assim que a ciência funciona, né? A gente vê um trabalho, vai avaliar os métodos utilizados pelo pesquisador, vai ver também quais são as conclusões que o pesquisador chega com os experimentos. Porque até pode ser que o pesquisador tenha utilizado métodos bonitinhos, sem nenhum erro assim, metodológico, mas que durante a sua avaliação, sua discussão dos resultados e as suas conclusões não sejam tão corretas. Então todo o trabalho está apto a receber críticas, e isso só engrandece o trabalho, né? Se a pessoa conseguir compreender as críticas, isso engrandece o trabalho. Mas ele foi muito criticado, principalmente porque na época era muito bem definido que as espécies não evoluíam, né? A maior parte das pessoas acreditava no fixismo, né? Se baseava no fixismo, que é essa teoria de que as espécies não se modificam. Mas então ele foi depois, né, ficando cego ao longo da sua vida, e ele chegou a falecer, ele já tinha perdido a visão completamente. Então agora que a gente já conhece a história do Lamarck, eu posso começar a falar da teoria evolutiva proposta pelo Jean-Baptiste Lamarck. Acho que eu não falei o nome dele completo nessa versão do vídeo que eu gravei agora. Então a teoria evolutiva do Lamarck tem alguns princípios. A primeira coisa que o Lamarck propõe é que na natureza as espécies vão se modificar, se moldar de acordo com uma necessidade. Então, essa necessidade vem obrigatoriamente, ou na sua maioria, de uma exigência do meio ambiente. Então isso daqui é uma coisa super importante. É o ambiente que, para Lamarck, é a força motriz
que gera as modificações das espécies. Então, por exemplo, se eu tenho um ambiente escuro ou um ambiente claro, eu tenho necessidades distintas, né? Tenho diferentes necessidades de adaptação para o meu corpo para eu sobreviver a esses dois tipos de ambiente. A outra coisa, o outro importante conceito para Lamarck que está envolvido na evolução das espécies é o que ele chamou de lei do uso e desuso. Então ele acreditava, até de forma bastante intuitiva, que aquilo que a gente utilizava mais no nosso corpo, a gente desenvolvia aquele órgão. Que é como a gente vê, por exemplo, quando alguém está fazendo academia. Quando a gente está fazendo academia, a gente está utilizando os nossos músculos. Conforme a gente vai utilizando esses músculos, eles vão se desenvolvendo, e cada vez mais e mais, né? Então, quem faz muito exercício, vai muito à academia, desenvolve a sua musculatura mais rápido, e isso gera um crescimento da musculatura. Então, isso parece ser bem intuitivo, né? Quando a gente usa uma parte do nosso corpo, ela se desenvolve e ela cresce, né? Então, essa era uma das ideias que o Lamarck propunha. Além dessa ideia, ele propunha que se você não usa uma parte do seu corpo que você deveria estar exercitando, você acaba gerando aí o desuso, né? Então essa parte começa a atrofiar. Então, por exemplo, um peixe que vive em uma caverna escura, ele não precisa utilizar os olhos, porque mesmo que ele utilizasse, ele não ia enxergar nada, porque a caverna já é escura. Então ele deixa de utilizar os olhos dele com frequência. E isso faz com que os olhos dele sejam atrofiados. Então é comum você observar peixes que vivem em cavernas escuras ou em locais profundos que não têm muita sensibilidade visual. Eita, o que é isso aqui? Inspecionar. Ah, é uma esmeralda. Caramba. Essa daqui eu nem sabia que estava por aqui. Pedra preciosa. Vou até levar comigo. Então a gente já viu a importância do ambiente na concepção evolutiva de Lamarck e a questão da lei do uso e desuso. Então, olha só, pessoal. Essa teoria de Lamarck, hoje a gente sabe que não é a teoria que melhor explica a evolução das espécies, mas ela é muito intuitiva. Ela é uma teoria que tem elementos muito bem colocados, né? A importância do ambiente. E a última ideia do Lamarck, que também é uma ideia fantástica, que ele não tinha ferramenta biológica, conhecimento biológico nenhum para conseguir visualizar isso do jeito que a gente tem hoje em dia, é a ideia de herança dos caracteres adquiridos. O que é isso? O que o Lamarck propunha é que conforme a gente tem essas mutações, essas modificações das espécies, isso vai gerar uma modificação que vai ser passada adiante para os seus descendentes. Então, se houve uma modificação por uma questão de uso e desuso em uma espécie inicialmente, em um indivíduo especialmente, né, esse indivíduo vai passar essa modificação para os seus filhos. De novo, a gente entrou aqui numa área que precisa ser descoberta, só que agora a gente não tem nada descoberto. Ali a bolinha branca está totalmente vazia. Vamos explorar então aqui o meio para aumentar o nosso conhecimento sobre essa área. Então a herança dos caracteres adquiridos é um mecanismo que tem a ver com genética, mas na época a gente não tinha nenhum conhecimento de genética, né? Os conhecimentos de genética vieram bem depois, inclusive depois do próprio Newton, do próprio Darwin propor a sua teoria evolutiva também.
Então esses são os três princípios principais aí que regem a teoria evolutiva de Lamarck. Bom, pessoal, então eu vou dar alguns exemplos agora de como aplicar esses três conceitos principais aí que Lamarck propunha, tá? O exemplo mais clássico não é nem um exemplo proposto por Lamarck, é um exemplo que foi utilizado por um jornalista que estava tentando explicar para o público leigo o que o Lamarck propunha como teoria evolutiva, tá? E, bom, é um exemplo realmente super didático, tanto que é o que a gente mais utiliza até hoje nos livros didáticos para introduzir a ideia da evolução. Então, nesse exemplo, o jornalista pede para a gente imaginar e acompanhar a história das girafas. Então existiam girafas inicialmente que tinham o pescoço bem curtinho, quase como se fossem uma zebra, um cavalo, alguma coisa assim. E elas habitavam um ambiente em que existia vegetação rasteira. Então por isso ela não precisava se esforçar muito para comer. Ela tinha alimento abundante, então ela só abaixava e comia a vegetação rasteira. Com o passar do tempo, essa vegetação foi acabando. E aí elas só conseguiam agora buscar alimento em vegetações mais altas, em locais mais altos. Por conta disso, elas teriam que se esforçar para alcançar esses locais mais altos. Então aí a gente já tem uma pressão do ambiente para que haja uma modificação da espécie. Nesse exemplo, a pressão não tem mais comida onde você costuma comer. Então você vai ter que exercitar alguma parte do seu corpo para alcançar comida em outros lugares, né? Então aí já entra a questão do uso e desuso. Então, por conta da vegetação estar em um nível mais alto, é que as girafas vão ter que se esforçar para esticar o pescoço para conseguir alcançar essa vegetação e se alimentar. Então aí nós temos o uso e desuso, a lei do uso e desuso. Então, conforme ela usa o pescoço cresce um pouquinho. Bom, mas o pescoço não vai crescer tudo de uma vez. Não vai sair de uma girafa sem pescoço nenhum para uma girafa que já tem um pescoção. Então, essa pequena diferença no comprimento do pescoço da girafa vai ser passada para os filhos daquela girafa. Então, os descendentes daquela girafa vão já nascer com o pescoço um pouquinho mais comprido, que é o que o Lamarck falava da herança dos caracteres adquiridos. Então, os descendentes já adquiriram um pescoço mais longo, então eles já vão começar com um passo à frente aí na corrida evolutiva, né? E o Lamarck até colocava que as espécies iam evoluindo para melhor, né? Como se fosse um melhoramento da espécie. Essa espécie nova aí, que não é bem uma espécie nova, mas é só uma modificação da espécie original, ela vai ter que continuar espichando o seu pescoço para conseguir alcançar cada vez mais facilmente o alimento nos lugares mais altos. Então, a espécie que já estava com o pescoço um pouquinho maior vai esticar mais, aumentar mais o seu pescoço. Vai passar essa característica para os seus filhos. Os seus filhos já vão crescer com o pescoço maior, mas vão continuar espichando o pescoço. E aí vai gerar um ciclo, né, em que cada vez mais o pescoço da girafa vai aumentando. Então, é uma mudança gradual das espécies. Não é uma coisa que você estrala os dedos e você vê uma espécie nova do nada. Então, só para concluir o pensamento da teoria de Lamarck, a gente tem três princípios básicos. O primeiro é que o ambiente gera uma necessidade para modificar
a espécie. Então, a necessidade imposta pelo ambiente é a força motriz que vai impulsionar o processo de evolução. O segundo tópico é a lei do uso e desuso. Então, se você tem que utilizar uma parte do seu corpo, você vai estimular essa parte do seu corpo por conta de uma necessidade ambiental, você vai evoluir essa parte do seu corpo. Ele vai ficar cada vez mais forte ou cada vez maior, segundo o que Lamarck propunha. E por fim, a gente tem a herança dos caracteres adquiridos, que vai fazer com que essas modificações sofridas pela lei do uso e desuso por conta de uma necessidade na natureza, do ambiente, sejam passadas para frente para os seus próximos ancestrais aí, né? Os seus próximos ancestrais não, para os seus próximos descendentes. Eu queria então falar para vocês terem um certo carinho aí pela teoria de Lamarck, que por mais que não seja a melhor teoria evolutiva que explica tudo sobre evolução, tenho um carinho por essa teoria porque ela é a primeira teoria assim que a gente consegue ver uma proposta dos mecanismos evolutivos. Tentando lembrar, pessoal, que na época a gente não tinha quase que evidência nenhuma, né, à disposição para propor os mecanismos evolutivos com uma segurança muito grande do que a gente estava propondo. Então, o Lamarck conseguiu utilizar da observação para propor a sua teoria evolutiva do jeito que ele conseguia propor e pensar com as ferramentas que ele tinha na época. Bom, pessoal, então chegamos aqui no nosso assentamento. No meio do caminho eu quebrei a perna de novo. Bom, então eu vou deitar aqui para a gente evoluir a nossa espécie. Então, olha só, a gente tem bastante energia neuronal. Eu vou evoluir aqui primeiro um neurônio de motricidade, que é a resposta aguda ao estresse. Quando conectado, faz com que o tempo de reação de fugas e ataques seja aumentado. Controle de pegada. Quando conectado, faz com que as chances de largar um objeto após a esquiva diminuam. Boa. Então, se a gente estiver segurando alguma coisa quando algum animal atacar a gente tem como continuar segurando esse objeto. Agora, uma habilidade de comunicação, fortalecimento pessoal. Quando conectado, faz com que os membros do clã tenham a capacidade de imitar automaticamente uma intimidação ou a ação de superar o medo. Motricidade, ortostasia contextual. Quando conectado, faz com que seja possível detectar elementos mais distantes com a inteligência. Percepção espacial, quando conectado, faz que seja possível detectar recursos não comestíveis a uma distância maior. Beleza, vamos lá. De sentidos, quando conectado, faz com que o alcance de detecção de uma fonte de som seja aumentada. Precisão de quimiorreceptor, quando conectado, faz com que o alcance de detecção da origem de um odor seja aumentado. Um quimiorreceptor, pessoal, é uma estrutura que consegue identificar substâncias químicas. Então, no nosso nariz, por exemplo, a gente tem um quimiorreceptor que identifica diferentes cheiros. Química olfativa, quando conectado, faz com que a identificação automática de odores não ameaçadores da mesma espécie próximo do alvo seja possível. Então, no próximo episódio a gente vai alterar a geração do nosso clã aqui, vai passar os genes para frente, né? Vai utilizar a ideia de Lamarck aí da herança dos caracteres adquiridos. Então, pessoal, por hoje acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha conseguido dar um ritmo um pouco melhor do que o primeiro episódio, mas a gente vai continuar tentando aqui melhorar os episódios a cada episódio que passa, beleza? Então, deem uma olhada aí na descrição, eu vou deixar algumas perguntinhas aí para vocês pensarem e responderem para mim. E até a próxima então, pessoal. Até mais!